A Deep Web é um universo vasto e intrigante. Um espaço digital que se estende muito além do que a maioria das pessoas conhece. Enquanto a superfície da internet é repleta de sites familiares, como redes sociais, blogs e plataformas de notícias, a Deep Web abriga um emaranhado de informações ocultas, acessíveis apenas por meio de ferramentas específicas e com um conhecimento avançado sobre como navegar por essa camada obscura da rede. A curiosidade sobre o que se esconde nesse abismo digital atrai muitos, mas os mistérios que ali habitam podem ser perturbadores. Para aqueles que possuem uma sensibilidade aguçada, adentrar esse mundo pode ser uma experiência aterrorizante. Imagine um jovem chamado Lucas, que, em uma noite chuvosa, decide explorar a Deep Web. Ele sempre teve uma atração pelo desconhecido, fascinado por histórias de terror e lendas urbanas. Movido pela curiosidade, ele começa sua jornada, acessando fóruns, onde usuários discutem temas sombrios e compartilhando experiências que desafiam a lógica. Logo, ele é apresentado a sites que oferecem produtos e serviços que não poderiam existir na legalidade, desde substâncias ilícitas até informações sobre atividades clandestinas. A adrenalina corre em suas veias, mas uma pitada de medo também se instala em seu peito. Lucas se depara com um fórum onde os participantes discutem um jogo sinistro, conhecido por envolver desafios que, se não cumpridos, podem ter consequências reais e perturbadoras. O jogo, chamado de O Último Desafio, é uma espécie de teste de coragem, onde os jogadores são submetidos a tarefas que vão desde invadir a privacidade de estranhos até realizar atos de vandalismo. Os relatos que ele lê são de arrepiar. Alguns participantes falam de experiências que os marcaram para sempre, enquanto outros mencionam que, após completarem o jogo, desapareceram sem deixar rastros. A ideia de que a linha entre o virtual e o real pode ser tão tênue o assusta, mas ao mesmo tempo o fascina. Determinando-se a entender mais sobre essa realidade, Lucas começa a interagir com os usuários do fórum. Ele encontra pessoas de diferentes S do mundo, cada uma com suas motivações e histórias. Alguns são apenas curiosos, enquanto outros parecem ter intenções mais sombrias. A conversa flui, e Lucas se vê cada vez mais imerso nesse ambiente, onde a moralidade é questionada e os limites são testados. Ele começa a receber mensagens diretas de um usuário, que se apresenta como Sombra, um indivíduo enigmático que promete revelar segredos ocultos da Deep Web em troca de um preço. Despertando ainda mais sua curiosidade, Lucas decide se encontrar com Sombra em um espaço virtual. A comunicação é feita por meio de um chat criptografado, onde Sombra começa a compartilhar histórias sobre rituais obscuros e cultos que operam nas sombras da sociedade. Ele fala sobre transações ilegais de informações pessoais, tráfico de dados e até mesmo sobre a venda de órgãos humanos. As descrições são tão vívidas que Lucas sente um frio na espinha. Os detalhes sobre como essas práticas são realizadas são perturbadores, e a ideia de que existem pessoas que se beneficiam desse sofrimento humano o deixa angustiado. Enquanto a conversa avança, Sombra sugere que Lucas participe de um experimento, um teste que revelaria se ele é realmente corajoso ou apenas mais um curioso fraco. A proposta é simples, mas aterradora. Ele deveria invadir o perfil de uma pessoa aleatória na rede e descobrir informações pessoais. A ideia de violar a privacidade de alguém o faz hesitar, mas a pressão do grupo no fórum e a necessidade de provar sua bravura o empurram para frente. Ele se vê em um dilema moral, uma batalha entre o que é certo e o que o grupo espera dele. Naquela noite, Lucas inicia sua missão. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, ele utiliza ferramentas de hacking que aprendeu a usar nos fóruns. Cada clique é uma mistura de excitação e medo. Quando finalmente acessa o perfil, ele se depara com informações que não deveria ter encontrado. O peso do que está fazendo começa a se instalar em seu coração. As fotos, os dados pessoais, tudo aquilo que revela a vida de um estranho, o faz refletir sobre a fragilidade da privacidade. Ele se sente como um intruso, um ladrão de segredos,
que não lhe pertencem. Com o tempo, Lucas percebe que as consequências de suas ações não são apenas digitais. Em um momento de fraqueza, ele se depara com um grupo de pessoas que não hesitam em usar as informações que ele descobriu para chantagear a vítima. A pressão aumenta, e a sensação de que ele se tornou de algo muito maior e mais sombrio o assombra. Ele sente que, de alguma forma, sua moralidade foi corrompida, e a linha entre certo e errado se torna cada vez mais confusa. O medo de ser descoberto o consome, e cada notificação de mensagem se torna um lembrete do abismo em que ele se jogou. Essa experiência intensa e perturbadora muda Lucas para sempre. A curiosidade que o levou a explorar a Deep Web se transforma em um profundo arrependimento. Ele percebe que, por trás do véu da anonimidade online, existem histórias de vidas reais e que cada clique tem um impacto. Ao se afastar desse mundo, ele se dá conta de que a verdadeira coragem não está em desafiar limites, mas em respeitar os outros e suas histórias. A Deep Web, com todos os seus mistérios e horrores, se torna um lembrete sombrio de que, às vezes, o que está escondido nas sombras é melhor deixado inexplorado. A Deep Web é um universo vasto e intrigante, um espaço digital que se estende muito além do que a maioria das pessoas conhece. Enquanto a superfície da internet é repleta de sites familiares, como redes sociais, blogs e plataformas de notícias, a Deep Web abriga um emaranhado de informações ocultas, acessíveis apenas por meio de ferramentas específicas e com um conhecimento avançado sobre como navegar por essa camada obscura da rede. A curiosidade sobre o que se esconde nesse abismo digital atrai muitos, mas os mistérios que ali habitam podem ser perturbadores. Para aqueles que possuem uma sensibilidade aguçada, adentrar esse mundo pode ser uma experiência aterrorizante. Imagine um jovem chamado Lucas, que, em uma noite chuvosa, decide explorar a Deep Web. Ele sempre teve uma atração pelo desconhecido, fascinado por histórias de terror e lendas urbanas. Movido pela curiosidade, ele começa sua jornada, acessando fóruns, onde usuários discutem temas sombrios e compartilhando experiências que desafiam a lógica. Logo, ele é apresentado a sites que oferecem produtos e serviços que não poderiam existir na legalidade, desde substâncias ilícitas até informações sobre atividades clandestinas. A adrenalina corre em suas veias, mas uma pitada de medo também se instala em seu peito. Lucas se depara com um fórum onde os participantes discutem um jogo sinistro, conhecido por envolver desafios que, se não cumpridos, podem ter consequências reais e perturbadoras. O jogo, chamado de O Último Desafio, é uma espécie de teste de coragem, onde os jogadores são submetidos a tarefas que vão desde invadir a privacidade de estranhos até realizar atos de vandalismo. Os relatos que ele lê são de arrepiar. Alguns participantes falam de experiências que os marcaram para sempre, enquanto outros mencionam que, após completarem o jogo, desapareceram sem deixar rastros. A ideia de que a linha entre o virtual e o real pode ser tão tênue o assusta, mas ao mesmo tempo o fascina. Determinando-se a entender mais sobre essa realidade, Lucas começa a interagir com os usuários do fórum. Ele encontra pessoas de diferentes S do mundo, cada uma com suas motivações e histórias. Alguns são apenas curiosos, enquanto outros parecem ter intenções mais sombrias. A conversa flui, e Lucas se vê cada vez mais imerso nesse ambiente, onde a moralidade é questionada e os limites são testados. Ele começa a receber mensagens diretas de um usuário, que se apresenta como Sombra, um indivíduo enigmático que promete revelar segredos ocultos da Deep Web em troca de um preço. Despertando ainda mais sua curiosidade, Lucas decide se encontrar com Sombra em um espaço virtual. A comunicação é feita por meio de um chat criptografado, onde Sombra começa a compartilhar histórias sobre rituais obscuros e cultos que operam nas sombras da sociedade. Ele fala sobre transações ilegais de informações pessoais, tráfico de dados e até mesmo sobre a venda de órgãos humanos. As descrições são tão vívidas que Lucas sente um frio na espinha. Os detalhes sobre como essas práticas são realizadas
são perturbadores, e a ideia de que existem pessoas que se beneficiam desse sofrimento humano o deixa angustiado. Enquanto a conversa avança, Sombra sugere que Lucas participe de um experimento, um teste que revelaria se ele é realmente corajoso ou apenas mais um curioso fraco. A proposta é simples, mas aterradora. Ele deveria invadir o perfil de uma pessoa aleatória na rede e descobrir informações pessoais. A ideia de violar a privacidade de alguém o faz hesitar.